Fala pessoal, bem-vindo ao MVP. E hoje a gente precisa falar de um piloto que é lenda do automobilismo brasileiro e às vezes é pouco reconhecido. Um cara que tem uma carreira incrível, já foi preso, já foi campeão de dança e é um dos recordistas da tão tradicional corrida de 500 milhas de Indianápolis. A gente está falando de Hélio Castro Neves, que esse ano ganhou pela quarta vez a corrida de Indianápolis, se tornando uma grande lenda dessa pista que talvez seja a corrida mais famosa e difícil do mundo. Então, se você quer saber um pouco da carreira dele e esses altos e baixos e essas coisas surpreendentes que ele tem na carreira, vem com a gente. Eu vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo que outros vídeos você quer ver sobre automobilismo. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Em 10 de maio de 1975, em Ribeirão Preto, nascia Hélio Alves de Castro Neves. Seu pai já era muito fã de automobilismo, mais do que isso. Seu pai tinha uma equipe de Stock Car. Então Hélio sempre cresceu nesse mundo do automobilismo e logo ingressou nele, lógico, com condições da família, também com muito apoio. E aí aos 14 anos ele foi campeão brasileiro de kart. E aí ele trilhou uma carreira internacional. Disputou a Fórmula 3 sul-americana, depois foi para a Europa, disputar a Fórmula 3 britânica também, e aí depois ele conseguiu ir para os Estados Unidos, onde ele disputaria a Indy Light, categoria de acesso à Fórmula Indy. Lá ele foi vice-campeão, ficando atrás de um outro brasileiro muito conhecido da gente, que é Tony Kanaan, que foi por muitos anos e ainda seu companheiro na Fórmula Indy. Depois ele finalmente conseguiu ingressar na Fórmula Indy em 1999, e aí vem uma primeira curiosidade interessante. Nos Estados Unidos, você é muito chamado pelo seu sobrenome, e ele usava o Castro, então era Hélio Castro, conhecido como Castro. Porém, naquela época, os Estados Unidos tinham uma forte resistência ao nome Castro por um rival político dos Estados Unidos, que era Fidel Castro, que comandava Cuba. Então, Hélio achou que isso podia atrapalhar ele, porque podiam relacionar ele com os cubanos. Então ele pegou o Castro e juntou com Neves. E aí ficou Castro Neves, e aí virou Hélio Castro Neves, conhecido nos Estados Unidos como Castro Neves. Então aí é uma primeira curiosidade interessante, que ele trocou de nome para conseguir ter uma melhor aceitação onde ele morava, em Miami. Em 1998 ele finalmente conseguiu ingressar na Fórmula Indy na equipe Bettenhausen e ficou lá por um ano. No ano seguinte, em 1999, ele correu pela equipe Hogan e finalmente nos anos 2000 ele entrou para o Team Penske, que é aí uma das principais, se não a principal família que tem muita tradição e muita história na Fórmula Indy. Inclusive o circuito das 500 milhas é da família Penske, então realmente é muito tradicional essa equipe, sempre muito forte. E lá ele correu por muitos anos. A sua primeira 500 milhas de Indianápolis foi no ano de 2001, onde ele conseguiu a vitória. E aí ele já se consagrava como um nome na história do automobilismo, porque quem ganha as 500 milhas está marcado na história. E no ano seguinte ele foi bicampeão, algo que não acontecia desde os anos 70. Então ele ganhou 2 vezes a corrida de Indianápolis em 2 anos consecutivos. E aí com essas vitórias e com a tradicional comemoração de escalar o alambrado, ele se popularizou com o apelido que ele já tinha desde a primeira corrida dele em Detroit, quando ele ganhou e escalou o alambrado, e aí ficou conhecido como Homem-Aranha. E quando ele fez isso nas 500 milhas, popularizou esse apelido de Homem-Aranha, o Spider-Man, como é conhecido lá nos Estados Unidos. Inclusive o capacete dele, se você prestar atenção, deixa eu colocar a imagem aqui, dá para perceber que é o desenho do Homem-Aranha. Inclusive ele fez isso nessa última corrida que ele ganhou agora também. Em 2009 ele voltou a ganhar as 500 milhas e agora em 2021 de novo, chegando à 4ª vitória, igualando o recorde histórico que só outros 3 pilotos conseguiram. Então ele está aí na linha dos grandes campeões. Ele é realmente um ícone dessa corrida, que é a corrida mais famosa do mundo, que tem mais de 300 mil pessoas, que é as 500 milhas de Indianápolis, que é um feriado histórico dos Estados Unidos, feito sempre no feriado de Memorial Day. Então, realmente, é um cara que é muito mais reconhecido às vezes lá fora do que aqui no Brasil, que a gente não tem tanta essa visão das 500 milhas de Indianápolis. Além de ele chegar outras 3 vezes em segundo. Então, realmente é um cara que sabe muito bem como correr nessa pista. Inclusive nessa última vitória que a gente viu dele, né? Dá pra perceber que ele vai guardando o carro, vai guardando para no final fazer uma ultrapassagem sobre o Palou e aí sim conseguir a vitória. Então é um cara que tem muita experiência e sempre se deu muito bem nessa pista. Agora vamos para algumas curiosidades da carreira dele. Ele foi campeão do equivalente à Dança dos Famosos, que a gente tem aqui no Brasil também, lá nos Estados Unidos. Então ele ficou popular no país não só pela sua capacidade de pilotagem, mas também pela sua capacidade de dança. Então ele se tornou uma figura conhecida nos Estados Unidos por isso. Outra curiosidade, essa é uma parte negativa, é que em 2008
ele foi acusado e preso de sonegação de impostos e evasão de divisa. E aí, sendo preso, ele pagou 10 milhões de dólares para conseguir sair e responder em liberdade. Alguns meses depois, já no ano de 2009, ele conseguiu provar sua inocência e mostrar que tudo não passou de um grande mal-entendido, de um grande erro, e que ele sim era um inocente. E aí, um mês depois dele ser liberado para voltar a correr, depois que ele provou sua inocência, ganhou pela terceira vez a 500 milhas de Indianápolis. Então, essa vitória de 2019 foi uma redenção, foi realmente muito especial para Hélio. E a mais marcante de todas talvez tenha sido essa última, porque aos 46 anos, ele que veio para essa corrida especial das 500 milhas, correndo por uma equipe pequena que nunca tinha ganho, que é a Meyer Shank Racing. Então, uma equipe pequena, uma equipe que não tinha grandes resultados, uma equipe nova, e ele conseguiu essa vitória realmente muito marcante. A gente pode ver toda a festa da equipe, toda a festa dele comemorando no circuito, correndo de um lado para o outro, abraçando as pessoas, e na entrevista ainda falando que não era o final da carreira, e sim só um recomeço, que ano que vem ele vai estar de volta. Então, Hélio Castro Neves, um cara com uma longevidade impressionante, com um grande talento específico para essa corrida, que talvez é a corrida mais difícil e mais famosa do automobilismo mundial, é brasileiro. Tem muito talento, tem muita consistência e é um grande ícone, principalmente lá em Indianápolis, mas sim, deveria ser no mundo inteiro, porque é um dos grandes do automobilismo. Comenta aqui embaixo se você acha que ele está no mesmo nível dos grandes pilotos brasileiros, como Senna, Piquet, Fittipaldi, ou se você coloca ele em outra categoria. Bom, curte e compartilha aqui, isso aumenta muito o nosso alcance, isso ajuda muito a gente a fazer cada vez mais vídeos e trazer mais conteúdo de automobilismo. A gente se vê na próxima, tamo junto, valeu, falou!